bem-vindos ao podcast Rua 394. Meu nome é Nicole Neves e hoje a gente abre essa temporada com uma pergunta que todo morador de Montes Claros algum dia já se fez. Por que é que basta uma chuva de 15 minutos para a cidade alagar? Boa noite, meu nome é Maria Eduarda Nalim. Pois é, Ni, parece que virou rotina perder o carro, ver rua alagada e achar que isso é culpa exclusiva do clima. Mas hoje a gente vai entender que não é do nada que isso acontece. A forma como a nossa cidade foi pensada ou ignorada reflete diretamente na nossa rotina. Para explicar essa física urbana, a gente está aqui com o professor e arquiteto e urbanista Lucas Cavalcante. Obrigada, professor, por ter aceitado o nosso convite. Boa noite, obrigado, gente, pelo convite. Eu fico muito feliz de participar, principalmente de contribuir com esses temas que são muito latentes aqui para nós, montes clarenses. Temos muito presentes, assim, não só para nós aqui, mas para outras situações, né, de pessoas que vivem em cidades médias, que também passam pelos mesmos problemas. Bem, me apresentando rapidamente, eu sou formado em arquitetura e urbanismo, sou professor aqui na AFIA e fiz um mestrado na Unimontes em produção do espaço urbano, então acaba que eu esbarro nesses assuntos por alguns motivos, não foi a minha escolha da dissertação, mas ainda assim ela esteve presente ali porque são questões urbanas que estão presentes a todo momento no nosso cotidiano aqui, principalmente na nossa rotina de Montes Claros, quando tem as chuvas intensas aí. Lucas, usando como exemplo uma esponja, né, pensando no solo, ele tem essa função de absorver, filtrar, segurar. E aqui em Montes Claros a gente vê que tem muitos pontos que não tem escoamento, são ruas totalmente assim, ruas longas e sem um escoamento adequado. Então, pensando nisso, né, nas ruas só asfalto, sem escoamento, a água só corre e corre rápido demais. Onde você acha que a gente desaprendeu a deixar a terra respirar? Na verdade, a gente tem alguns problemas nas cidades brasileiras, na conformação dessas cidades, que eles foram, né, aglutinando até chegar ao presente momento. Então, a gente tem uma cidade que, em alguns momentos, ela nasce, ela vai crescendo sem um direcionamento, e depois que ela vai pensando nessa estratégia urbana, né? E aí a gente tem esses momentos em que a gente para um pouco de pensar na permeabilidade do solo, mesmo que isso entre lá para nós na lei de uso e ocupação. A gente para de pensar na permeabilidade do solo, coincidentemente, na época que a gente traz esse pensamento do urbanismo moderno, que é quando a gente prioriza os veículos. Então, a gente tem um pensamento urbano muito mais voltado para os automóveis do que até para as pessoas, né? Então, se eu estou falando até para as cidades, para as pessoas, eu tenho que pensar no sentido de praças, parques e todos esses equipamentos urbanos são ambientes que são esponjas na cidade. Então, eles permitem que a água seja absorvida pelo solo. Quando a gente tem aquela faixa de asfalto de pavimentação muito longa, o que acontece é que a chuva cai ali, ela não é absorvida e ela acelera, então ela chega muito mais rápido nos bueiros, nas canaletas, e acaba superlotando isso de alguma forma, porque o índice pluviométrico aqui geralmente é muito maior, né, quando a gente fala de um clima semiárido, então ela chega muito rápido aqui. E aí, quando a gente tem essa faixa muito grande de pavimentação, significa que aquela chuva vai cair no solo, cair nesse pavimento, nesse asfalto, ele vai correr, buscar o curso do rio. Na verdade, mesmo que a gente nem tenha esse rio, se a gente for imaginar a avenida sanitária, o curso da água vai continuar o mesmo. Só que a diferença é que, em volta ali daquele rio Vieira, que hoje é um córrego, cresceu uma cidade. Então a gente tem esses problemas, e outra coisa que eu acho importante, a gente devia começar a prever muito mais enfaticamente no plano diretor questões que prevejam isso, sabe? Da gente ter como absorver essa água da chuva nos espaços da cidade, porque a gente acaba pensando muito na pavimentação como uma solução para vários problemas, mas aí com esse fluxo muito intenso de chuvas, a gente acaba tendo um problema. E a gente só percebe isso quando chega de fato o problema. E é uma outra questão que eu acho que as gestões precisavam muito se precaver disso. Não resolver o problema depois que o problema já está aí,
mas precaver esse problema para que a gente não tenha que remediar tantas situações como essas, como o que aconteceu agora em Juiz de Fora, que é muito triste, assim, porque aí você tem que lidar com a pessoa tendo que restabelecer seu comércio, sua casa. Às vezes a gente perde vidas nesse processo todo, então é uma situação triste, né? Quando a gente não tem solução e quando a gente não se precavém a esse problema que vai acontecer. Tem a questão também da conscientização da população com relação a jogar lixo na rua, acúmulo, assim, que a gente vê pela cidade muitos bueiros entupidos, e isso dificulta no escoamento, até onde tem, né, escoamento, estão entupidos por essa questão, né? Tem essa questão também da educação, né, da população com relação a isso, mas ainda assim existe um problema ainda anterior a esse, sim. Esse é um problema, é um dos, né? Só que aí se a gente for olhar o iceberg, é uma ponta que lá embaixo tem um tanto de coisa, tanto de item que a gente poderia listar aqui, né? Sobre a gestão, sobre os problemas, né? de falta de espaços permeáveis na cidade. A própria lei de uso e ocupação prevê que a gente não ocupe em alguns lugares 100% do terreno. Então já para ter essa superfície de absorção. Algumas casas, inclusive, fazem até o teto verde, que é esse teto que prevê a absorção também da chuva. Ela não cai no telhado e vai, né, pela calha. Então, assim, tem esse ponto, mas dentro ali, debaixo desse iceberg, tem um tanto de outros itens que podem entrar aí também. Sim. Então, agora que a gente já entendeu a teoria desse manual da rua, né, a gente vai trazer isso pro nosso lado, pro nosso quintal. No próximo bloco, a gente vai fazer um raio-x de Montes Claros para entender se a nossa cidade cresceu por plano ou por improviso. Pausa rápida no nosso papo. Você deve estar se perguntando, afinal, por que Rua 394? A resposta é bem simples. 394 são os 3 primeiros dígitos do CEP aqui de Montes Claros. E o nosso objetivo com o videocast é exatamente explorar a nossa casa e traduzir o famoso urbanês. Queremos descomplicar o plano diretor e mostrar que o direito à cidade e as leis urbanísticas fazem parte do dia a dia de todo mundo. Deu pra entender, né? Então bora de volta pro episódio. Então estamos de volta e no primeiro bloco a gente viu como o Sol de Montes Claros lida com as chuvas, né? E agora o papo é mais direto. A gente vai entender como que a nossa cidade foi desenhada. Duda, você ia comentar sobre a cidade selada, né? Isso. O senhor comentou, assim, um conceito que é cidade selada. Às vezes a gente só foca na drenagem, esquece que é a falta de árvore, e o excesso de concreto afetam até o calor absurdo que a gente sente aqui em Montes Claros. Duda, e isso gera uma desigualdade nítida, né? Parece que algumas regiões de Montes Claros sofrem muito mais com as enchentes do que outras. E tem essa hierarquia, Lucas, de prioridade, do planejamento, que acaba esquecendo certas áreas? Então, essa hierarquia em que algumas áreas são visivelmente mais afetadas, ela é vista, ela é sentida por nós, ela é sentida porque a gente abre o noticiário e vê quem são as pessoas mais atingidas. Então a gente consegue perceber que elas são as áreas mais periféricas da cidade. E quando a gente olha para essas áreas periféricas, são também as áreas que são menos assistidas. Então, se elas são menos assistidas, eu estou falando de infraestrutura que não chegou lá. Se a infraestrutura não chegou para essas pessoas, significa que tem um gargalo ali. Então, a qualquer momento, no índice pluviométrico um pouquinho maior, eu vou ter um problema ali de encher muito mais rápido, de casas que ficam em encostas, às vezes, né, de forma irregular, mas ficam. Então, eu vou sentir sempre mais essa hierarquia, mesmo que não haja, obviamente, uma intenção nítida da gestão de que isso aconteça, e porque esse é um problema social histórico, assim, então não é algo que se resolva do dia para a noite, mas que tem que estar na agenda da gestão. Então, assim, mesmo que a gente sinta também algo ali próximo à Avenida Sanitária, quando chove muito também, né, que não é uma área periférica, a gente sente pela questão do córrego ali, que foi tratado de alguma forma, as tubulações não absorvem o suficiente, porque a gente tem uma superfície de pavimentação muito grande, essa água acelera, corre para onde? A gente está falando que uma água está correndo para um córrego, ele não consegue absorver em um curto período, minutos, horas, em um curto período de tempo, a água que ele recebe. Então a gente começa a ter aquela avenida sanitária mais alagada ali. Então muito se vê nos vídeos que a gente, né, assiste nas redes sociais, principalmente nessa época de
de chuva de muita intensidade, a gente vê ali aqueles espaços que estão muito mais cheios de água, carro passando por ali. Além disso, a gente tem no paralelo as pessoas que moram nas periferias sendo atingidas também. E às vezes essas pessoas da periferia estão sendo atingidas com a própria casa onde moram, a vida delas corre risco. Então a gente tem esses problemas e essa hierarquia é possível de ser vista, e acho até arriscado falar que é uma hierarquia proposital, mas ela é vista assim, nos noticiários, no nosso dia a dia, na forma como as pessoas, né, reagem a essa intensidade de chuva. O papo tá excelente, mas agora chegou a hora de tirar o Lucas da zona de conforto. Depois dessa análise técnica, a gente vai testar o olhar urbanista dele em situações reais da nossa cidade. Nosso mini-jogo chamado Se Essa Rua Fosse Minha. A gente volta daqui a pouco. Pausa rápida para o nosso dicionário urbanês. Você já ouviu falar no termo cidade esponja? O excesso de concreto tem o que chamamos de cidade selada, onde a água da chuva bate no asfalto e corre rápido demais, causando os famosos alagamentos. O conceito de cidade esponja é exatamente o inverso, é devolver a inteligência da natureza para o asfalto. A ideia é usar jardins de chuva, praças e pisos permeáveis para que o solo volte a absorver e filtrar a água, funcionando literalmente como uma grande esponja. Infraestrutura verde também é infraestrutura. Entendeu como funciona? Então bora voltar pro papo que agora tem mini-jogo. Voltamos e, como prometido, a gente vai tirar a teoria do papel. Professor, a ideia é simples. A gente vai mostrar o problema e você pensa como urbanista. Vamos para uma rodada rápida? A gente vai te mostrar imagens reais, como a gente falou no bloco anterior. E você vai ter que ver o que a gente poderia fazer. Deixa eu passar a imagem aqui. Aí, Córrego das Melancias, alguns meses atrás. O que poderia ser feito? Todas as 3 imagens são no Córrego das Melancias. A gente até falou da questão da avenida sanitária, que é uma situação muito parecida com essa aqui. É um rio que existia ali, um canal que existia ali, o fluxo da água da chuva continua seguindo o fluxo do rio. Só que o que existe agora é que uma cidade cresceu em volta dele, né? E que a gente entende isso como modernidade, fazer a tubulação desses canais todos. E aí o que a gente tem é, de novo, aquilo que eu falei, ruas pavimentadas por todo o bairro. Eu tenho baixa superfície de absorção, então toda essa água ela é jogada para onde? Para o ponto mais baixo, para o ponto que recebe essa água aqui, que é o córrego. Então eu sempre vou ter uma cheia muito maior aqui, porque aquela tubulação, os dutos que estão ali embaixo não vão ser capazes de absorver a quantidade de água que é jogada, que é destinada para ela num curto período de tempo. Nós estamos num clima semiárido, então quando vem chuva, vem em grande intensidade rapidamente. Então, se a gente não destina outros itens que seja jardins para chuva dentro da cidade, que absorvam essa água antes dela chegar aqui, do jeito que chegou, que a gente tenha mais... Enfim, a gente pode até pensar num piso drenante que possa ter em algumas ruas. Lembra quando a gente fazia isso nas cidades pequenas? Ainda dá para ver aquele piso que absorve a chuva, então a gente ainda fazia isso. Então, hoje a gente tem uma pavimentação muito robusta, mas ainda assim a consequência disso que a gente tem que lidar é que a gente também acelera a água da chuva rapidamente, chega aqui e tem um problema, em poucas horas eu tenho um problema ali para resolver. Próxima imagem. Polêmica. O que você acha? Temos 2 imagens, na verdade, para você analisar aí. Certo. Sabe onde é? Sei, é a nova praça, né, da Sim, catedral? É a nova praça. A nova praça. Então, antes aí nós tínhamos uma praça completamente com piso intertravado. Não sei nem se posso dizer piso intertravado, era um piso específico, né, que vinha até de fora. Era mais quadradinho, assim. Ele tinha um encaixe diferente. E aí agora a gente tem algumas superfícies de absorção. Mas ainda assim, em prol do projeto, né, da decoração da praça, assim, em prol da estética, né, resumindo,
a gente tem ainda pouca superfície de absorção, porque ainda que eu tenha a chuva aqui, ela absorve sim, porque eu tenho grama aqui, porque eu tenho árvore ali também, mas ainda assim ela não absorve o suficiente. Então a gente também tem um costume muito diferente aqui em Montes Claros, que é o de cortar as árvores aqui, principalmente do centro da cidade. Então, os pequenos pontos que podem nos ajudar a absorver essa água da chuva, né, para ela não correr um pouco mais, a gente começa a tapar isso, a arrancar as árvores. Então, a gente tem esse problema. Então, aqui a gente tem uma praça que poderia ser muito mais arborizada, que poderia ter muito mais superfície de absorção, mas aí a gente tem também uma outra contrapartida, que é do costume norte-mineiro, interiorano, que é de ter a praça muito bonita. Então a gente prevê pouca faixa de grama, porque a gente consegue cuidar da pouca faixa de grama. Se tem muita, a gente começa a ver uma grama meio peladinha, que fica uma terra aparecendo muito mais ali. Então talvez seja por isso, mas ainda assim eu reitero que para cidades como Montes Claros, que é uma cidade média que vem crescendo muito, a gente precisa, se a gente não quiser ter problemas muito agudos daqui para frente com relação ao impacto dessa chuva, a gente vai ter que aumentar essas ilhas de absorção, principalmente no centro da cidade, onde a gente tem uma área pavimentada muito grande e uma área construída muito, muito intensa, né? E se a gente for pensar na taxa de ocupação, por exemplo, o centro, na maioria dos casos, pode construir 100% do terreno. Então, nem no quintal, em pouquíssimos quintais, raros as casas, né, que sobreviveram aí no centro da cidade, tem o quintal que absorve essa chuva. Então, eu tenho um problema ainda maior para ser resolvido ali. Então, eu acho que a gente precisa aumentar essas ilhas de absorção um pouquinho mais. Falando sobre isso, a gente sabe que esse chamado cidade esponja, né, tá ganhando o mundo, né? Tem assim muitos lugares, muitas cidades que já empenham em tentar fazer isso. Mas será que aqui em Montes Claros seria possível, com essa infraestrutura que a gente já tem, será que não bloqueia qualquer alternativa que tiver de fazer assim? Então, eu acho que o pensamento e a estratégia da cidade esponja, ela é completamente viável de ser aplicada, mas não é uma mudança de uma hora para outra. É um projeto de estratégia. Então, assim, eu tenho um projeto a ser aplicado em áreas específicas, um estudo a ser feito, uma análise, um diagnóstico super intenso, porque aí eu vou aplicando os itens da cidade esponja, de absorção, enfim, eu vou aplicando esses itens de forma estratégica e num tempo que eu consiga adaptar isso, porque eu tenho uma área muito, muito intensa, adensada ali também no centro da cidade ou em qualquer outro bairro já, né, consolidado na cidade. Então eu tenho que fazer uma estratégia para colocar em pontos específicos, descobrir ali algumas áreas que podem receber essa área de absorção. Então, eu acho que é possível, mas é um plano de estratégia. Um plano que a gente pode fazer, sei lá, podemos começar em 2026, 2027 e fazer em 3 anos, ou fazer em 4 anos, porque eu acho que sim. Só que um grande problema que eu acho que a gente encontra nas gestões é que elas não querem ultrapassar o período delas de estadia, né? Então elas trabalham para aquele momento em que elas estão, mas elas não querem ultrapassar aquele momento porque fica para o próximo, né? O prêmio, a medalha. Mas eu acho que é um plano de estratégia, um plano de curto prazo, mas que tem que fazer análise, tem que fazer diagnóstico, tem que pensar certinho como é que vai fazer. Envolve uma equipe grande para analisar esse local, de arquiteto, engenheiro, urbanistas, um tanto de gente para pensar junto e estabelecer a melhor estratégia. Isso eu acho que tem que acontecer para a gente não ter problemas piores daqui para frente com o impacto das chuvas intensas que a gente vem recebendo. A gente já viu várias vezes, quando a gente abre o noticiário, a gente já viu em outras cidades isso acontecer, várias vidas que a gente perde no meio do caminho. E se a gente quiser que isso não se repita, que isso não venha acontecer aqui em Montes Claros, a gente tem que prevenir com um plano de ação que seja cabível para a gente aqui. Mas, infelizmente, o que muito acontece é que a gente só age quando o problema já está dado. Sim. E aí a gente não age, a gente reage, na verdade, né? A gente não planeja, vai mitigando as ações ali para ver se alguma coisa acontece. Então, é possível,
num plano estratégico, com diagnóstico, com equipe especializada, com um período aí a ser cumprido. Às vezes parece que o planejamento é caro, né? Mas e o custo de não planejar a cidade? Professor, você tem alguma noção do tamanho do prejuízo que esses alagamentos podem causar anualmente para o comércio também, para a saúde da população? Então, se planejar é um custo, não planejar é um gasto imenso, porque o não planejar acarreta em vários outros problemas. Eu tenho problema no comércio, eu tenho problema em determinada região que demora a se restabelecer, eu tenho problema nas residências de pessoas atingidas. Então, assim, o impacto disso nos cofres da cidade é muito intenso, porque eu tenho que ajudar essas pessoas a se restabelecerem de alguma forma. Muitas perdem as casas, muitas perdem algum membro da família. Então, assim, até a autoestima daquelas pessoas precisa ser restabelecida para elas voltarem à vida de antes, né? De trabalhar, enfim, de fazerem tudo que já fazem. Então, o preço de não planejar custa muito mais, é muito mais caro, é muito mais estressante do que o preço de planejar. E aquilo que a gente falou, quando o problema já está aí, eu reajo a ele. Eu não tenho como planejar com o problema existindo. Eu tenho que planejar antes. E aí, quando o problema ameaçar chegar, eu consigo reagir, eu consigo direcionar ele de uma forma muito mais tranquila. Isso, obviamente, quando a gente fala do plano diretor, ele já prevê alguns itens dentro do planejamento urbano de mobilidade, de área verde, de drenagem urbana. Tem os itens lá que eu preciso prever isso. Só que eu também preciso colocar isso em prática. As gestões precisam olhar com mais cuidado para esse tópico, porque eu acho ele muito sensível para a gente. Pode ser que a gente passe muitos meses do ano com sol intenso, reclamando do calor, mas ainda assim, quando vem a chuva, e a gente sabe que ela vem muito intensa, num curto período de final de ano, ali, dezembro, janeiro, a gente tem um índice muito, muito alto. Então, o problema é latente aí. A gente precisa precaver a isso. Não só desses outros problemas que a gente já vê, já fala dele de uma forma muito mais visível, né? Porque eu vejo no noticiário. Mas aí eu começo a ter buraco nas ruas, eu começo a ter pequenos problemas. Então, assim, não são só os grandes problemas. Eu começo a ter pequenos problemas que eu também preciso mitigar, porque aí eu começo a ter uma população insatisfeita. Até para driblar isso, se a gestão quiser continuar, né, nesse projeto, ela tem que driblar isso também pelo nível de satisfação daquelas pessoas que estão morando naquela cidade. Se a gente for levar em consideração até um comparativo entre bairros, eu tenho ali alguns bairros periféricos que sentem muito mais no impacto da chuva, enquanto outros bairros mais nobres sentem muito menos. Então eles continuam a vida, continuam a rotina normalmente, enquanto esse aqui está ainda tentando consertar a vida, voltar ao normal. A gente viu aí a exemplo do que aconteceu em Juiz de Fora, que é muito triste. O que foi atingido, vira uma onda, assim, o tamanho de água, né? Eu não sei se vocês viram alguns vídeos, mas é assustador pensar que isso possa acontecer. Então, assim, muitas pessoas perderam casa, perderam vida, porque é um caos que se estabelece na cidade, e até você reconstruir aquilo de novo demora um tempo. A gente fica parado tentando ajustar as coisas de novo. Então, é um problema que a gente precisa planejar estrategicamente e não reagir a ele quando ele já está aí para acontecer. Nós até comentamos com a professora Mariana, que está dando a matéria de hidrossanitário para a gente, que a gente percebeu que o clima de Montes Claros tem mudado. Na verdade, ela falou que voltou a ser como era, que tinha um tempo certinho para chuvas. Dezembro, comecinho de janeiro, fevereiro, na verdade, parava já de chover, e a gente viu chuva em março, até abril a gente viu uma chuva bem intensa. Então, essa mudança climática faz a gente pensar em novos problemas, novas soluções. Falou até voltar ao uso do telhado aparente, que a gente não vê muito mais aqui na cidade, para ajudar nessa questão de escoamento, enfim. Quando a gente fala desses problemas, a gente também tem que falar de conforto térmico, de clima,
de como a gente tem estratégias dentro do planejamento urbano e também dentro da arquitetura que nos ajudam a viver melhor, a precaver alguns problemas. Então, se eu estou falando a nível de cidade, eu tenho que entender que eu tenho parques, tenho praças, eu tenho espaços alagáveis que permitem com que eu receba essa água, mesmo que em períodos mais intensos, mas que ela não onere na cidade, onere nas vias, nas casas. Então, assim, a gente tem sentido isso, obviamente, dessa alteração climática, e isso, obviamente, depende de N fatores, mas a gente tem visto chuvas em abril, que a gente não via há muito tempo e aconteceu esse ano. A gente tem visto chuvas fora de época, mas aí também temos visto, em contrapartida, um calor muito intenso. Sim. E aí o que a gente tem que fazer enquanto população, enquanto arquitetos e urbanistas, para mitigar isso aí? Eu tenho que tentar pelo menos argumentar com o meu cliente, olha só, tem árvore no seu terreno. Vamos manter essas árvores, elas nos ajudam a absorver. Elas são a absorção de água da chuva também, o espaço que ela fica ali. Ela nos ajuda com o microclima, então não estou falando só de alagamento. Eu estou falando de um clima mais agradável, porque se eu tenho chuva em um determinado momento, em contrapartida a isso, eu tenho um sol muito intenso, um calor muito intenso em épocas do ano, que a gente sente aqui que é muito, enfim, é até exaustivo de alguma forma. Então, é uma forma como a gente pode manter isso nos nossos projetos como arquitetos e urbanistas. Assim, se eu estou projetando um parque, uma praça, vamos prever esse espaço de absorção permeável muito maior do que o normal, dentro de um limite, dentro do cabível, mas maior, porque se eu tenho um espaço de absorção muito melhor, eu vou ter, obviamente, uma chuva que vai cair ali, vai ser absorvida, vai ser acolhida por aquele solo, porque quando cai no asfalto, ela corre para outro lugar. Quando ela cai no solo com grama, ela é absorvida, né, até chegar um momento em que ela vai criar uma poça, e depois que ela vai, se for muito intenso mesmo, que ela vai começar a correr para outro lugar. Então, assim, eu retenho ela muito mais. Quando eu falo de quintal, por exemplo, quando a gente pensa nas casas, e aqui Montes Claros é uma cidade que demorou muito a verticalizar, porque a gente tem esse costume interiorano, né, de ter a casa, de colocar a cadeira lá na porta de casa para conversar com os vizinhos. A gente tem esse costume. Tem um pomar no quintal, tem um pé de manga. A gente tem esse costume de ter árvores frutíferas no quintal para colher a manga, para pegar a goiaba, a acerola. A gente tem essas frutas aqui, a gente gosta de ter isso nos quintais. Então, só o simples fato da gente prever isso nos projetos já nos torna pedacinho daquilo que a gente está conversando aqui, um pouco preocupados com o todo, com aquilo que pode impactar o todo. Então, se eu estou fazendo um projeto e dentro ali na calçada do meu cliente tem um espaço e já tem uma árvore ali, eu posso manter ela de alguma forma, eu não preciso propor para ele para cortar, para tirar essa árvore. Eu posso manter essa árvore ali, porque ela já é um pontinho de absorção que no todo ali, se todo mundo começa a manter isso, vai ajudando a cidade como, né, no geral, num contexto geral. E até a própria taxa de ocupação nos ajuda quanto a isso. A argumentar com o cliente, olha só, você pode ocupar 50% só do seu terreno, e o restante a gente vai, né, pode fazer uma área de lazer, um paisagismo, um pomar, mas tendo área permeável, tendo grama, pensando nessas estratégias que podem deixar muito bonita a casa, esteticamente muito agradável, mas também prevendo essas questões de chuva, de absorção desse índice pluviométrico. Eu até percebo, assim, analisando todos os trabalhos que a gente fez durante a faculdade, que a nossa turma tem essa preocupação de sempre ter uma árvore frutífera ou flores, jatobás, mas todo mundo acha lindo jatobá. E assim, às vezes a pessoa tem um certo preconceito com as árvores porque gera lixo, gera sujeira, mas aí não pensa no futuro, assim, até na questão de escoamento, conforto térmico, não pensa nessas questões e pensa só nesse trabalho que teria com manutenção com as árvores, vegetação e tudo mais. E é uma pena que isso aconteça. A gente tem muito isso aqui na região, das pessoas acharem que a árvore suja o quintal, que a árvore suja a calçada. A gente perde muito com esse costume nosso. E assim, eu já vi muitas pessoas cortando a árvore que fica na frente da casa delas porque suja muito, porque cai muita folha. Mas esse é o processo
né, cuidar de um ser vivo é esse também. Se eu tenho um cachorrinho no quintal, ele vai ter a queda de pelo, eu vou ter que alimentar ele, vou ter que, né, prever um mínimo de conforto para ele. O ser vivo, vegetação é a mesma coisa, eu tenho que prever isso também para ela. Eu tenho que saber que em determinada época do ano as folhas vão cair, eu vou ter que limpar ali, eu vou ter que cuidar dela, eu vou ter que regar. É um trabalho que eu tenho que ter porque eu tenho um ser vivo ali dentro. E isso me proporciona melhor qualidade de vida, um microclima super agradável. Se eu quiser melhorar esse microclima, eu ainda posso pôr mais grama, mais espaço verde dentro da minha casa, dentro do meu quintal. Então, assim, infelizmente a gente tem esse costume de tirar algumas árvores porque elas sujam, porque elas caem as folhas. Mas isso é uma consequência de ter um ser vivo. Sim. E acaba que, assim, tem muito mais benefícios do que malefícios, assim. Que, né, a pessoa acaba pensando só em um malefício e perde vários benefícios que a vegetação pode trazer. Com certeza. Isso começa daqui, do nosso estudo, da época de faculdade, assim. Eu vejo que a gente, às vezes, chega no mercado de trabalho e a gente fica sem vontade de argumentar com o cliente. O cliente falou, não quero essa árvore, beleza, vou lá e corto, porque é fácil de mexer lá no programa, né, no AutoCAD, no Revit, sei lá do que, no qualquer programa que você use, você tira rapidinho, beleza, vamos cortar. Mas eu acho que tem que existir esse processo de argumentação com o cliente, sabe? De falar assim, não, vamos manter, olha só, essa árvore aqui, ela pode causar N benefícios para você e para sua família, de ter um microclima, de fazer uma sombra agradável. Você tem o costume de tirar a cadeira e pôr lá na calçada e ficar ali um pouquinho à tarde com seu filho. Olha só, você tem uma árvore sombreando você. Você não vai ficar... Se você tirar essa árvore, você não vai ficar lá no sol. A mesma coisa das praças daqui de Montes Claros. Eu acredito que elas são muito menos arborizadas do que, de fato, necessitariam ser. Sim. Porque a gente tem um clima muito exaustivo, muito quente. Então, se eu faço uma árvore em que se eu faço uma praça em que ela tem um índice de vegetação muito menor, vegetação que eu falo de grande porte, que faça sombreamento, e eu ponho lá mobiliário urbano em pleno sol, eu não estou priorizando que as pessoas vão utilizar aquele espaço, porque eu sei que à tarde, em pleno sol, ninguém vai sentar ali. Por quê? Vai esquentar o cimento, porque geralmente é feita de ferro ou de cimento, os mobiliários urbanos, ela vai esquentar, eu não vou sentar ali à tarde, no máximo de manhãzinha ou à noite, que as pessoas vão utilizar aquele espaço, e somente isso. Se eu não prevejo um projeto conectado, olha só a falta que nos faz. E a gente estava falando de drenagem, só que a gente está agora falando de projeto, e ainda assim os pontos positivos que a gente elenca aqui são muito necessários para que a vegetação em grande escala exista na cidade. E às vezes a gente enxerga muito isso fora daqui. Sabe aquelas ruas que são boulevard, são bem arborizadas, quase fechadas mesmo? A gente vê, no Rio tem bastante. Nossa, tem algumas cidades que tem muito isso. A gente tem pouco aqui. Eu não consigo lembrar, assim, agora, nesse momento, de uma rua aqui em Montes Claros que seja tão arborizada. Acho que ali perto do Colégio Adventista, a avenida ali, tem até uma quantidade Tem, verdade. boa. Ali foi um projeto de uns anos atrás que foram plantadas aquelas árvores. E olha só, você lembrou isso agora e, de fato, é muito bonito de passar ali. Porque é um arco, né, de vegetação que se forma e você vai passando pela sombra. Ali na faixa de caminhada que tem no aeroporto e chega ali passar pelos clubes, tem também as vegetações foram plantadas assim que fez aquela faixa para caminhadas. Algumas sobreviveram, algumas ainda estão em médio porte, mas ainda assim a gente já percebe que a longo prazo aquilo ali vai arborizar, vai ficar muito mais bonito. Algumas morreram por causa do clima, obviamente, ou da falta de cuidado, né, da comunidade que usa também, mas ainda assim algumas sobreviveram ali e estão desabrochando ali para a gente ter um clima muito mais gostoso. Então, pensar no clima, pensar na drenagem urbana é também pensar na vegetação, é também pensar no paisagismo. Se eu falo de drenagem, eu tenho que falar de paisagismo também na mesma pasta, porque eles estão diretamente conectados. Sim. É muito interessante esse assunto, a gente aprende demais. O professor, assim, citou várias formas, né, que a gente mesmo pode fazer para prevenir essas situações, né, de alagamento. É uma coisa assim pessoal e gradual, né? Assim, com o tempo, se nós formos inserindo os nossos projetos, eu sei que vai beneficiar bastante
a cidade também. O senhor tem mais alguma coisa, professor? Se eu tivesse um recado hoje para falar, um recado para dar às gestões, eu diria que elas se preocupassem com o espaço verde da cidade. Não só pela questão das pessoas que se encontram ali, que brincam, que passeiam com o cachorro, com o filho, que fazem caminhada, praticam esportes no espaço público, não só por isso, mas pela questão de ter pontos de absorção dentro da cidade. Eu tenho N motivos para ter praças e parques dentro da cidade, mas além disso, falando de drenagem, a gente tem ali um espaço extremamente importante que a gente de vez em quando esquece que ele tem essa função também de absorção dessa água intensa, principalmente se tratando dessa região que chove em grande fluxo, né, um período curto de tempo. Então, se eu pudesse dar um recado para as gestões, seria para que elas se preocupassem com isso, com um olhar muito mais criterioso, muito mais cuidadoso para os espaços públicos, principalmente os espaços verdes dentro da cidade, que prevêem, além de N questões, essa absorção dessa água da chuva, prevê para a gente também um clima muito melhor, muito mais agradável, dentro de um contexto de muito calor, ele nos ajuda muito. Então, eu queria muito que as gestões conseguissem olhar com carinho maior para esses espaços verdes na cidade, sem contar no ponto de valorização do entorno daquele espaço. Então, pensar nesse espaço não só para bairros nobres, mas para a periferia também. A gente tem que pensar que a periferia tem que ter acesso. Eu não preciso sair da minha casa e andar a cidade toda para chegar num parque, para chegar numa praça. Eu tenho que ter algo acessível a mim, sem que eu precise tirar meu carro da garagem. Então, eu acho que é um papel das gestões, de nós, arquitetos e urbanistas, nós que estudamos a cidade, começar a pensar, refletir, a propor muito mais espaços para as pessoas dentro da cidade, para que elas consigam ocupar esse espaço que é nosso e parar de utilizar o veículo o tempo todo para sair da casa, para ir para a faculdade, para ir para o trabalho e ficar sempre em 4 paredes o tempo todo. Bom, Lucas, muito obrigada pela sua participação. Nós aprendemos bastante, acredito que o pessoal que está assistindo também aprendeu muito. Não acabamos por aqui, estamos aguardando vocês no próximo episódio com o tema Direito à Cidade. Tchau. Tchau, tchau. Opa, espera aí que ainda não acabou. Antes de encerrar oficialmente o nosso primeiro episódio, a gente queria abrir um espacinho rápido aqui para contar uma curiosidade sobre os bastidores do Rua 394. Como você viu no início do vídeo, nós somos estudantes de arquitetura e urbanismo, e esse videocast nasceu de uma forma muito genuína com um projeto de extensão universitária. Para quem não está muito familiarizado com o ambiente acadêmico, a extensão é uma das partes mais bonitas da faculdade. É o canal oficial que a gente tem de pegar tudo aquilo que estuda, calcula e pesquisa dentro dos laboratórios e das salas de aula e levar direto para a comunidade, gerando impacto real, prático e útil na vida da cidade. E vamos ser bem sinceros aqui, a rotina de quem faz arquitetura não é nada fácil. Quem estuda ou trabalha na área sabe o que é passar noites em claro fazendo projeto, ligando com software de modelagem e tentando ajustar coeficientes urbanísticos. Mas a gente sentia que todo esse esforço técnico precisava romper as paredes da universidade. Todo esse conhecimento não podia ficar guardado só em uma prancha de projeto ou em um arquivo de computador. Muitas vezes as pessoas olham para o nosso curso e acham que a arquitetura serve apenas para desenhar fachadas bonitas ou interiores de luxo, mas a verdade é que o urbanismo que dita a nossa qualidade de vida. Estudar as leis, a topografia, a drenagem profunda e o plano diretor é entender por que a cidade funciona ou por que ela simplesmente para quando caem as primeiras gotas de chuva. Trazer esse conceito complexo para as telas do YouTube e traduzir o urbanismo de forma leve é o nosso jeito de colaborar com Montes Claros, é mostrar que o direito à cidade pertence a cada morador daqui e não apenas aos técnicos e políticos. Então, se você apoia a iniciativa dos estudantes que decidirem usar o espaço da faculdade para pensar em uma cidade melhor planejada e mais humana, dê força para o nosso projeto. Deixe seu gostei aqui embaixo, se inscreva no canal e comente o que você achou desse nosso primeiro passo. A gente se vê no próximo episódio. Até lá!